Cuca, boa noite, Igor Assunção da Rádio 98 FM. Boa noite. Queria que você falasse um pouquinho a respeito da sua análise desse primeiro turno do Campeonato Mineiro. O Atlético agora classificado depois de um início aí, utilizando os garotos nas 3 primeiras partidas e não conseguindo vencer. E esse time, que é o time principal, chegou, teve um empate logo no primeiro jogo e depois só vitória, né? Queria que você fizesse um balanço aí dessa primeira fase. Bem, boa noite. Os primeiros 3 jogos que a base fez, a gente não pode encontrar críticas no pessoal da base, porque é diferente você jogar com juniores contra equipes profissionais que se prepararam já desde o final do ano, né? E a gente tem um copo que a gente pode ver ele meio cheio também, que eles não perderam, tomaram um gol, né? Que é um trabalho bem feito que tem na base lá, que tinha, né? Pela Deladeia, pelo Damiani. Então, os guris não foram mal. 3 empates, mas jogaram igual, poderiam ter ganho alguns jogos, jogou com um jogador a menos a outra, a gente não tem o que queixar deles de forma alguma. E aí, quando nós chegamos, tínhamos 5 jogos e tínhamos que ganhar 4 para classificar, né? E se a gente tivesse ganho tão somente os 4, a gente estava fora. Você vê que coisa, né? Hoje, um jogo muito tenso, porque é paralelo com os outros resultados. Se empata hoje, a gente está fora, com tudo que fez de bom, de ganhar 4 partidas e empatar uma. E todos jogos duríssimos, né? Então, o campeonato, pela fórmula que tem, não cabe a mim dizer se é boa ou se é ruim, e todo mundo aceitou e assinou. Hoje, a gente com 16 pontos fica em segundo lugar, como o melhor segundo colocado, né? Pelo chaveamento, 16 pontos nós, 16 pontos a Tombense, 15 pontos o Betim, que são os da nossa chave, né? As outras chaves tiveram uma pontuação um pouco menor, surpresas que aconteceram também, e agora nós e Tombense, Cruzeiro e América, intercalando dentro disso um jogo lá em Tocantinópolis, né? Tocantins. Também tem um desgaste grande de viagem, também outro jogo decisivo, e a gente tem que pensar bem em tudo que vai fazer aquela semana. De efetivo mesmo que a gente tem é que sábado a gente joga o primeiro jogo aqui contra a Tombense. Cuca, boa noite, Cláudio Rezende da Itatiaia. O assunto hoje do dia foi muito, né, a questão do Rony. O Paulo Brax acaba de confirmar, né, que está quase tudo certo, ele chega para exames médicos, e o Caio Paulista vindo aí numa troca com o Bruno Fux. É uma situação interessante aí para o Galo nessa semifinais, conseguir colocar todo mundo para jogar? Não tem troca. Eu não sei o que o Brax falou com vocês, não é troca com o Bruno Fux, são negócios diferentes, né? O Caio Paulista é um jogador que vem como oportunidade de mercado, ele vem custo zero, enquanto que o Fux foi outra negociação, aí não sou eu que tenho que falar disso. E até porque um jogo desse porte de hoje, uma responsabilidade tão grande que a gente tinha de vencer, eu me preparei muito para o jogo, sabe? Eu fiquei alheio a outras coisas, senão você daqui a pouco dá um pane, né? Você não consegue dormir direito, fica pensando em coisas futuras e não cuida do presente. Eu estou cuidando do presente, vou cuidar agora também do jogo de sábado, que já é daqui a pouquinho, 72 horas tem esse jogo. E o Vitor, o Brax, tem toda a minha confiança aí de fazerem as coisas que eles estão fazendo. Boa noite, Cuca. Vinícius Andrade, de O Tempo Esportes. Hoje, mais uma vez, você repetiu a dupla ali de ataque com Hulk e Coelho. O Júnior Santos começou no banco. A sua ideia é realmente essa formação de ter uma dupla, ou você está preparando, esperando o Júnior Santos chegar no ideal físico para que você possa ter um trio de ataque, nesse momento com Coelho, Hulk e Júnior? Eu tenho que pensar no momento, né? Não adianta eu pensar lá na frente o que eu vou ter. Eu não tenho ainda. São esses jogadores que você falou, nas melhores condições, e a gente tem utilizado eles de diversas formas no jogo, como uma dupla de ataque, daqui a pouco um trio, daqui a pouco um quarteto de ataque, como acabou o jogo, por exemplo. Enfim,
Não tem um planejamento a médio prazo, nós vamos jogar assim, é jogo a jogo, estudando os adversários, vendo o que a gente tem de melhor em todos os sentidos, físico e técnico também. Boa noite, Cuca. Aqui, André Ribas, GE. Globo. Eu queria que você falasse um pouquinho mais do Rony. É um jogador que você conhece bem, é uma peça que se encaixa no que você estava pedindo, um jogador de velocidade. É a última peça para esse ataque do Atlético? Eu vou te pedir desculpa, eu não vou falar sobre o jogador, porque eu prometi para mim mesmo uma vez que eu tinha falado de um jogador, pô, ele faz isso, ele faz aquilo, e acabou que ele não veio para mim. E então ele não assinou o contrato, a gente sabe como é esse mundo hoje, eu pé no chão, vou esperar, e depois que tiver tudo decidido mesmo, daí eu falo. Desculpe. Boa noite, Cuca. Juan Brito, do portal Fala Galo. Cuca, minha pergunta hoje vai ser em relação ao Coelho, ele que participou dos 2 gols do Galo no clássico contra o Cruzeiro, participou hoje mais uma vez dos 2 primeiros gols do Galo na partida de hoje. Eu gostaria de saber qual avaliação você faz desse início da passagem do Coelho pelo Galo e se ele já está pedindo passagem para cravar sua vaga no time titular. Obrigado. Valeu. Está pedindo, lógico, as partidas que ele tem feito, o jogador se autoescala, né? E os fiscais são eles próprios, eles sabem quando um tem que jogar e está melhor que o outro. E se a gente tem esse critério e faz o que é certo, eles mesmos vão aceitar, eles têm que saber com quem que eles lutam e por qual posição. E isso eles sabem e respeitam. Aquele que tiver melhor vai jogar, se autoescalar. E a gente está muito contente com ele, esse começo de trabalho dele está sendo muito bom, com assistências, com gol, com muita força, velocidade, né? E está ajudando bastante. Cuca, Eduardo, da Web Rádio Galo, uma pergunta. O Atlético em poucos jogos já está mostrando um nível de maturidade em campo muito grande. Tocando bem a bola, muito organizado, bem treinado. Qual o seu nível de satisfação hoje com esse time, com esse futebol que esse time está apresentando nesse momento? Eu sei que é no começo do trabalho ainda. Sim. É muito difícil esse jogo de hoje, porque ele vem de uma vitória grande que você teve num clássico, né? Então, isso faz você se encher de orgulho, você se encher de satisfação. E o jogo seguinte sempre é um jogo muito perigoso, porque você não vai ter aquele grau de concentração e nem de motivação que o clássico te dá. E se você cair nesse erro hoje, você não ganha e é eliminado. Então o trabalho da gente nesse jogo é muito, muito difícil. É mais difícil do que um jogo grande de um clássico, ainda que ele tivesse um caráter decisivo hoje. Então em alguns momentos eu senti que a gente teve um pouquinho desconectado e é perigoso, né? Principalmente no começo do jogo. Depois a gente assentou até descobrir os espaços. O Tabirito marca bem. Tem 2 velocistas, né, que saem forte para o jogo. Até eles tiveram 2 contra-ataques no primeiro tempo, um contra-ataque forte. E depois a gente corrigiu, quando a gente fez o gol, dá uma tranquilidade para o time, você cadenciar o jogo, descobrir as jogadas, ter mais paciência, né, entender como fazer. Daí a gente criou bastante no segundo tempo, fizemos mais 2 gols e eu acho que foi uma bela vitória. Cuca, boa noite, Thiago do canal Thiago de Araújo, parabéns pela vitória. O Galo hoje vem passando uma transformação muito grande no elenco, né? Nós vimos aí a sua pincelada nas chegadas, principalmente, e a torcida acompanha muito esses movimentos do mercado. Eu queria saber de você, não precisa falar em nomes, mas qual o número de jogadores em elenco que você espera trabalhar nesse ano de 2025? Obrigado. Não, eu não tenho um número, eu trabalho dentro de planejamento, trabalho dentro de orçamentos. A gente tem que ser assim para ter um clube autossustentável, e eu entendi direitinho o que é o planejamento da SAF, e eu estou dentro desse planejamento. Eu, que nem eu falei, se eu tiver que trabalhar com esses meninos aqui, eu vou até o fim, não tem problema nenhum, mas não é esse o caso. A gente está pontualmente reforçando o time, dentro das condições que a gente tem, como agora falamos, em jogador pontual, com custo-benefício 0. Então isso é importante também, para você dar um equilíbrio para as coisas que não é só dentro do campo, e nós estamos imbuídos dentro desse processo aí.
Yeah.